Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Rômulo Souza e este é mais um vídeo no meu canal de uma série de estudos que eu tenho trazido todo sábado chamado Apocalipse para Leigos, aonde todo sábado a gente vai estudando capítulo a capítulo as profecias que estão escritas no livro do Apocalipse. Eu sempre deixo claro, meu canal não é um canal religioso, não é um canal gospel. Né? No meu canal eu falo de várias coisas, história, monarquia, às vezes eu dou minhas opiniões acerca de certas coisas, como política e outros assuntos que acontecem da semana. Por isso eu sempre, quem assiste meu canal durante a semana, sempre vê eu com óculos, escuro na cara e uma bandana na cabeça, porque este conteúdo aqui é um conteúdo diferenciado. E toda semana eu trago esse conteúdo, esse estudo, porque eu sou um cristão e reconheço que as coisas que estão acontecendo no nosso mundo do dia de hoje apontam para o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a volta de Cristo é a esperança que a igreja tem neste mundo. O interessante é que ontem eu assisti uma live do Instagram, e olha que eu nem quase não entro no meu Instagram, nem sei usar direito, mas ontem eu vi uma live de um amigo meu chamado Vagnão, que junto com um professor de teologia estavam falando acerca do arrebatamento. E eu gostei bastante daquela live. O professor lá ele compartilha de uma mesma visão pré-milenista que eu. Ou seja, a gente acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, mas ele não dispensa as outras possibilidades da igreja também poder vir a passar durante a grande tribulação. Ou seja, nós não descartamos nenhuma possibilidade, até porque o único que sabe que realmente como vai acontecer tintim por tintim no futuro é o próprio Deus, não é? E eu sempre deixo claro que o estudo que eu trago debaixo de uma visão pré-milenista, não é? E assim, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo o link do canal do Vagnão, porque ele vai pegar essa live e vai postar aqui embaixo. E os passarinhos vão cantando, né? Acordar de manhã, o som dos passarinhos é muito bom, né? Então hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo acerca das trombetas, não é? Semana passada nós falamos da quinta trombeta, que falava acerca de demônios que estavam presos no inferno. E hoje vamos continuar falando de demônios presos do inferno, né, cara? A Bíblia, o apóstolo Paulo, ele deixa claro no versículo que diz assim, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestes. Ou seja, esse versículo deixa claro que no ar que respiramos, né, que na nossa atmosfera existe vários demônios, né, o tempo todo combatendo contra os anjos de Deus, né? Demônios esses que oprimem as pessoas, trazendo depressão, problemas, nos tentando a pecar, muitas vezes tomando posse de pessoas, né, de pessoas endemoniadas, como aqueles endemoniados que Jesus expulsava, né, do Novo Testamento e que até hoje atormentam as pessoas. Mas quem estuda as Escrituras sabe que também existe uma classe de demônios presas do inferno. E hoje nós vamos continuar falando acerca desses demônios, não é? Engraçado que ontem eu estava vendo aquela novela da Record Apocalipse e eu acabo assistindo, vocês sabem por quê, né? E ontem mostrou uma batalha contra Jerusalém usando um exército de robôs que mais lembravam a Skynet, né? Para quem assistiu o Exterminador do Futuro. E eu acredito que eles fizeram aqueles robôs, né? Focados, talvez, nesses demônios da quinta e da sexta trombeta. Então, mas vamos diretamente à matéria nova, porque o tempo está correndo, né? Então, Apocalipse capítulo 9, a partir do verso 13, diz assim: E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano,
a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos desta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeças de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saiu da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificavam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras, das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, e nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Até aqui. Até aqui. Bem, o que podemos falar acerca desse capítulo de hoje, não é? Bem, assim como no capítulo anterior, né, como falei, estamos falando aqui de demônios que estavam acorrentados, que estavam presos. Essa praga da sexta trombeta era semelhante à da quinta, com uma grande diferença. Os demônios da quinta trombeta, aqueles gafanhotos infernais que saíram do inferno, eles tinham poder para atormentarem os homens, né, mas não para os matarem. Ou seja, era apenas tormento. Já os demônios da sexta trombeta, eles têm autoridades, têm permissão de matar terça parte dos homens que estão na terra. E provavelmente, com certeza, aqueles que foram selados com o selo de Deus, né, os 144 mil, eles não estão nessa lista. Os demônios não podem tocar neles, não podem matá-los, né? Porque eles estão protegidos por Deus. Fora isso, todos os homens que não estão selados vão morrer por causa desses demônios. Alguns dizem que provavelmente esses demônios podem vir a ser um exército humano, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa teorizar que, porque há 200 bilhões, né, provavelmente fosse uma referência ao exército da China, porque sabemos que a China é o país mais populoso do mundo, né? E atualmente é o segundo país mais armado do planeta, né? Perdendo apenas para os Estados Unidos. E eles têm um grande contingente, segundo um cara que falou, aproximadamente 200 milhões. Eu tenho que averiguar melhor isso, né? Outros já falam das possibilidades de ser um exército robótico, né? Como apareceu lá naquela novela que eu comentei. Outros falam que não, são demônios mesmo. Só sei que aqui, quando a gente vai ver o versículo, a gente vê lá no versículo 13, que o anjo tocou a trombeta, né? E uma voz vinha das quatro pontas do altar. Não se sabe de onde vinha essa voz, se essa voz era de um anjo ou de uma das pessoas que estavam diante do altar, vestido de branco. Mas não deixa claro. Provavelmente essa voz poderia ser do próprio Deus, né? O próprio Senhor, autorizando o toque da trombeta. E assim saiu um anjo, né? Que dizia assim, ó, solta os 4 anjos, esses anjos consideram anjos caídos, demônios, né? E que estão presos ao grande rio Eufrates. E essa passagem é interessante, porque o rio Eufrates, para quem não sabe, ele era a antiga fronteira do povo de Israel. Quando Deus chegou para o povo de Israel, determinando as fronteiras da terra prometida, falaram que a terra que a descendência de Abraão deveria receber era desde do grande mar até o deserto de fugiu o nome, né? E do Egito, das fronteiras do Egito até o grande rio Eufrates, né? E para quem conhece, sabe também que o rio Eufrates era um dos rios da Mesopotâmia, né? Junto com o rio Tigre.
O Eufrates era uma fronteira que protegia praticamente Israel. E assim, dos exércitos passados, rios eram uma grande obstáculos para os exércitos daquela época passarem, né? Basta lembrar, por exemplo, que Deus teve que abrir o Rio Jordão para que o exército de Israel, liderados por Josué, pudesse entrar na Terra Prometida. Então existe um simbolismo aqui debaixo do rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Aqui nós vemos que esses 4 anjos, né, esses 4 demônios, eles têm uma função preparada, ou seja, uma simples função, matar a terça parte dos seres humanos, né? Vamos dizer que eles são como 4 cães raivosos, né? Às vezes você chega na casa de um amigo, tá lá aquele cachorro, aquele pitbull, né? Qualquer outro cachorro, cão de guarda. Se você pisar dentro do terreno, o cachorro provavelmente vai te atacar. Então ele tem que estar acorrentado para não atacar as visitas. Então digamos que esses 4 anjos são tão violentos, mas tão violentos e tão sanguinários que Deus precisou acorrentá-los no rio Eufrates para eles não matarem os homens, né? E eu penso que esses 4 anjos são como 4 grandes generais, né? Já que com a libertação deles vinha um exército demoníaco. Engraçado que isso até me faz lembrar aquele antigo desenho, né? Não sei se você já viu aquele desenho do Jack Chan, né? Lembra do Jack Chan? Aquele das artes marciais. Ele tinha um desenho e durante alguns desenhos, alguns episódios, tem uma moto passando aqui perto. Ele lá, a sobrinha dele e o tio e o grandão lá, amigo deles, tinham que impedir que um demônio chamado Jandu libertasse outros demônios para não vir para o nosso plano astral, para não conquistar a humanidade, né? Eu gostava daquele desenho. Praticamente, digamos que é tipo isso, né? Com a libertação desses 4 demônios, que na minha visão são 4 generais demoníacos, um exército de aproximadamente 200 milhões vão vir sobre a humanidade para poder matá-los, não é? Esse número é fixo? Não sei, porque muito do Apocalipse ele é simbólico, né? Por exemplo, o 4 significa mundo, né? Os 4 cantos da terra. E 200 milhões pode tanto ser um número literal, né? Um número de demônios presos do inferno, ou um número simbólico. Bem, independente disso, a gente vê que, diferente da trombeta anterior, esses demônios eles são para matar mesmo. E assim viu os cavalos desta visão, e o que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto, e de enxofre, né? E a cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Assim como da trombeta anterior, cada uma dessas características, vamos lembrar que João ele sempre pega coisas do nosso mundo, né, para poder representar o que ele estava vendo lá do céu, não é? Então, quando a gente pensa aqui da cabeça como leão, está pensando da sua ferocidade, né, do seu instinto predatório desses demônios, né? Então, quando fala cabeça como leão, é porque esses demônios vão vir para estraçalhar mesmo os homens. Fogo, fumaça e enxofre, quando a gente fala desses 3 elementos, a gente lembra de um local muito desagradável que ninguém quer ir depois de morrer, que é o inferno, né? Deixando referência clara o quão demoníacos são esses demônios, né? E fala que as pessoas vão morrer por causa dessas 3 pragas, do fogo, da fumaça e do enxofre. E fala que as suas caudas eram parecidas como de serpentes e que danificavam as pessoas, não é? Serpente, mais um símbolo demoníaco, não é? Satanás sempre representados como a serpente. E quando eu se eu fizer um desenho mental acerca desses cavalos, né? Cabeça como leão, cauda
cuja ponta parece de uma serpente, né? A gente lembra que a serpente peçonhenta, a cabeça dela é mais ou menos desse jeito, aí a cauda, provavelmente se me vier essa imagem na cabeça, se eu fizer um desenho, cara, vai me lembrar muito próximo às antigas representações de demônios e de figuras de demônios e de dragões do Oriente, não é, cara? Tanto é que tem até pessoas que usam essa mera semelhança para simbolizar que talvez o exército dos últimos dias fosse vir a ser a China, né? Uma guerra dos últimos dias, não é? Mas eu não vou entrar nesse mérito, né, cara? Ultimamente, os chineses têm sido muito criticados pelo mundo afora, né? E o motivo você sabe por quê, né? Estamos todos em casa. Então, quando a gente vê, cara, a gente vê que a figura desses demônios são aterradoras, né? Eles vêm realmente para matarem os homens. Agora, olha uma coisa que é interessante aqui. Os outros homens, só um minutinho só. Eu tive que dar uma pausa aqui porque meus vídeos eles não são editados, né, cara? E tava passando aqui agora um carro da propaganda, né? Eu sempre falo, cara, basta eu começar a gravar que passa carro do pão, carro do peixe, carro do cloro, propaganda do supermercado, passa tudo aqui na minha frente, que é o mundo acorda quando eu ligo o notebook. Então vamos continuar aqui. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram de suas obras, né? Não, não se arrependeram de suas obras para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem pode ver nem ouvir. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices, dos seus latrocínios. Ou seja, a gente vê aqui que embora, né, nós já vimos uns estudos atrás, né, que os homens eles reconheciam que quem estava lançando as pragas sobre o mundo era Deus. Os homens, os gentios que da grande tribulação, reconheciam que Deus estava abrindo selos, que estava lançando sobre a terra as suas pragas, e eles estavam até com medo, dizendo quem poderá livrar daquele que está sentado do trono e do cordeiro. Né? Eu falei disso uns vídeos atrás. E agora, mesmo com a abertura do último selo, mesmo com as primeiras 4 trombetas que atacaram diretamente a terra, com os demônios da 5ª trombeta e com esses demônios atuais, mesmo os homens reconhecendo que é Deus que está lançando essas pragas, eles não se arrependem de suas obras, das suas feitiçarias, de sua idolatria, de seus crimes. Isso deixa claro como vai ser a sociedade humana dos últimos dias. Uma sociedade depravada, caída, violenta. Não é? E eles não se arrependem, eles continuam das suas práticas. Provavelmente estes que continuam adorando os demônios, provavelmente vão até criar imagens acerca desses demônios, né? Fazendo sacrifícios a estes, dizendo, ó demônios, estamos aqui te ofertando esse sacrifício para você não nos atacar. Né? Ou seja, deixando claro que a sociedade humana vai ser uma sociedade sem Deus, né? Sem a presença do Espírito Santo. Né? Como eu falei, na vertente pré-milenista, nós acreditamos que o Espírito Santo vai subir junto com a igreja, né? Tendo salvação apenas e apenas para o povo judeu, velho, que precisa reconhecer que Jesus é o Messias. Ou seja, os humanos que não forem judeus não vão se arrepender de suas práticas, mesmo debaixo de toda a destruição que as pragas de Deus trarão. Bem, o estudo termina aqui, o estudo de hoje, né? Semana que vem vamos falar do capítulo 10, né? Título aqui, comido por João, um livrinho trazido do céu. Semana que vem vamos continuar o estudo, né? E assim, cara, dentro de alguns dias nós vamos falar do anticristo e eu tô querendo trazer um estudo especial acerca do anticristo, cara. Quem me conhece sabe que eu sou um cara conservador, sou de direita e sou contra toda e qualquer forma de ideologia. Ideologia, seja esta comunista, social,
comunista barra socialista, fascista, qualquer pensamento progressista, reacionário, revolucionário. Eu sou contra qualquer tipo de ideologia. E eu quero fazer um estudo especial quando eu vou falar do anticristo. Então acho que eu vou precisar de mais de um vídeo para falar. Um para falar só do anticristo e outro para falar dessas ideologias que têm surgido ao longo do século XX, né, como o comunismo, que matou mais de 100 milhões de pessoas ao longo da história, não é? Ou do nazismo, que colocou na cabeça das pessoas que uma raça é superior à outra. Eu pretendo falar isso futuramente, né? Eu tenho falado isso, né? Porque eu quero fazer um estudo especial. E sem falar também que eu estou pensando em fazer um canal só para falar de Apocalipse e profecias, né? Então, eu deixar um canal específico para isso, já que esse meu atual eu falo de várias coisas, né? E parece às vezes confuso, né? Você vê aqui eu com essa cara feia à mostra e durante a semana eu usando um óculos escuro, uma bandana. Mas comente aqui o que você achou do estudo de hoje, né? Comenta o que você achou, compartilha, né? Se você é cristão, é importante nós termos ciência das coisas que ainda estão para acontecer. É importante nós termos noção do estudo das profecias e da volta do nosso Senhor Jesus. Vou deixar aqui embaixo o link do canal do Vagnão, né? Ele vai postar a live que ele fez ontem. E espero que você também vá lá e assiste e dê uma ajuda ao canal do meu amigo, né? Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje, nesse final de semana e toda essa semana que vai começar. Obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. E shalom.